Você pode se assentar. As crianças podem ir para suas salinhas. Isso. Desliga teu cubo, Osmar. Desligou teu cubo? Desligou o cubo? Amém. Isso. Você que fica aqui comigo, querido, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Você bem sabe que nós estamos trabalhando há alguns domingos os encontros de Jesus, uma pequena série de mensagens onde nós paramos para estudar um pouco sobre alguns encontros que Jesus teve enquanto esteve nessa terra. Nós já vimos Jesus e a mulher adúltera, e aprendemos ali que Jesus então é o nosso justo juiz. Ele sim é que sabe o veredito verdadeiro. Também vimos Jesus e a mulher samaritana no poço de Jacó. E aprendemos ali com aquele encontro que se nós desejamos evangelizar efetivamente com sucesso, Jesus é o nosso exemplo, o nosso modelo de evangelista. E hoje eu gostaria de olhar para esse texto de Lucas 18, mais especificamente do verso 18 ao verso 27, e provavelmente aí na sua Bíblia deva ter um título em cima, dizendo o jovem rico. Eu queria estudar um pouquinho com você nessa noite, o que nos impede de seguir a Jesus. Quais são as coisas que podem nos impedir de sermos discípulos de Cristo e, consequentemente, herdarmos então a salvação e a vida eterna? Acompanhe comigo na sua Bíblia. Se você não trouxe Bíblia, você estica o olho aí do seu irmão. Se você não for muito bom de vista, como eu, assim, você dá uma olhada no telão então, tá bom? Vamos lá, diz assim, Lucas 18, do 18 ao 27. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Respondeu Jesus: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Essa é uma dessas histórias que nos mostram que nem sempre o que os nossos olhos veem realmente tem importância. Essa é uma das histórias assim. Nós somos informados pelo texto que Jesus fora procurado por um homem. E esse texto que nós lemos, ele se encontra também em Marcos e Mateus. E para entendê-lo assim mais corretamente, é interessante olhar tudo junto, o relato, os três relatos. Lucas nos diz que um homem importante chega a Jesus e lhe faz uma pergunta. Mateus nos diz que esse homem importante era um jovem, provavelmente na casa perto dos seus 30 anos de idade, muito provavelmente. E esse jovem então chega para Jesus num determinado momento, e ele faz um questionamento. E o questionamento desse jovem é profundamente importante. Ele faz a pergunta que toda pessoa que está perto da morte se faz para si mesmo: como é que eu consigo entrar no céu? Mas esse jovem, ele foi assim um pouco mais esperto. Ele não esperou o final da sua vida. Ele encontra Jesus e ele questiona: mestre, o que eu faço para conseguir a vida eterna? É uma pergunta profunda.
Mas a resposta de Jesus é mais interessante ainda, porque Jesus olha para ele e dá uma sequência de mandamentos. Jesus cita 5 mandamentos para esse jovem. Jesus diz assim: você não pode adulterar, você não matou, você não furtou, você deu algum falso testemunho, você honrou teu pai e tua mãe. E lá em Marcos, no texto de Marcos, acrescenta mais um mandamento, como que o resumo desses 5, porque lá no texto de Marcos, Jesus acrescenta, o escritor acrescenta ainda que Jesus diz assim: você ama o seu próximo? Então Jesus faz 6 perguntas para esse jovem, todas elas relacionadas aos mandamentos de Deus, à lei de Deus. E eu confesso para você que se me perguntassem se Jesus iria responder isso, eu diria que não. Eu acho que Jesus não iria responder isso. Mas Jesus, ele é assim, surpreendente. E conhecendo o coração de cada um, ele fala não o que a gente quer, mas o que nós precisamos ouvir. A resposta do jovem a Jesus é ainda mais surpreendente. Ainda mais surpreendente. Porque o jovem olha para ele e diz assim: desde a adolescência, não fiz isso só ontem. Tenho cumprido esses mandamentos à risca desde que sou um menino. Meus irmãos, e aqui nós precisamos parar um pouco para pensar assim, não são mandamentos tão simples de se cumprir durante o dia a dia. É ou não é? Por exemplo, ama o teu próximo. Quantos de nós aqui, não vamos levantar a mão para a gente não se acusar, mas quantos de nós aqui poderiam dizer que amamos o próximo de segunda a segunda? São mandamentos assim delicados que Jesus citou para ele, né? Honra pai e mãe. Quantos de nós podemos levantar as mãos e dizer assim: sempre honrei meu pai e minha mãe? São mandamentos preciosos. Mas em contrapartida do que talvez eu diria, certamente eu olharia para Jesus e dizer assim: então eu tô bem perdido, porque eu não, entendeu? Não, isso aí está difícil para mim. Mas o jovem olha para Jesus e diz assim: desde que eu sou adolescente, eu cumpro isso. E o que me encanta nessa história, meus irmãos, é que ele não estava mentindo. Ele acreditava que realmente ele cumpria aqueles mandamentos. Sabe por quê? Porque senão, se ele tivesse mentindo descaradamente, Jesus teria falado. Mas no coração daquele jovem, mesmo com a certeza errada, mesmo querendo convencer a si mesmo, ele acreditava que cumpria aqueles mandamentos. E Jesus, quando recebe essa resposta daquele jovem, o texto de Marcos diz algo interessante, que diz que Jesus olhou para ele e o amou. Jesus viu algo de bom dentro daquele menino. E eu creio que era um interesse sincero do coração dele em realmente desejar estar no céu. Mas aí Jesus lhe faz uma proposta. Jesus, que é o juiz perfeito, que não olha apenas o que nós falamos, mas que sonda o coração, a mente e a intenção que está por trás das atitudes, olha para aquele jovem e diz assim: falta só uma coisa para você, meu filho, uma coisa só. Vai para casa, pega tudo que você tem, vende tudo, não fica com nada, pega o dinheiro, dá para os pobres, depois que tu ficar sem nada e sem dinheiro, você vem e torne-se um dos meus discípulos. Diz o texto bíblico que aquele jovem, no verso 22 de Lucas, quando ouve a proposta de Jesus, se entristece em seu coração e sai de fininho, sabe? Quando você passa muita vergonha assim, você vai saindo de fininho para ninguém perceber. Mais ou menos assim aquele jovem fez. Ele ouviu a proposta de Jesus, sentiu vergonha no seu coração, sentiu tristeza, porque diz o texto que ele era um homem muito rico, muito rico. E ele disse assim: olha, vender, eu vou vender não, entendeu? Se o senhor tivesse me pedido outra coisa, mas eu vou vender nada não. Eu vou ficar com as minhas casas, com as minhas heranças, isso eu não mexo não. Então,
acho que é melhor o senhor ficar por aí, eu fico por aqui e eu vou embora. Meus irmãos, esse homem esteve a um passo da eternidade. A um passo. Mas ao mesmo tempo em que ele esteve a um passo da eternidade, o seu coração estava profundamente distante de Deus. E é por isso que ele não entrou. E é por isso que ele não deu esse passo. O problema daquele rapaz não era o dinheiro que ele tinha. Não era o dinheiro. O problema daquele rapaz era o amor que ele tinha pelo dinheiro. Nas palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, que eu gosto muito, não é errado ter dinheiro. Errado é o dinheiro ter você. Isso é errado. E era isso que acontecia nessa situação. Se aquele jovem olhasse para Jesus e tivesse dito assim: tudo bem, estou indo agora vender tudo que eu tenho e volto. Meus irmãos, agora digo eu, não o Senhor, eu tenho certeza que Jesus teria dito assim: não precisa. Não precisa. Porque eu sei que o teu coração não é apegado ao dinheiro. Lembra de Abraão e Isaque? Deus pede Isaque em sacrifício para Abraão. Abraão coloca Isaque em cima do altar. Quando pega a faca e levanta o braço, o anjo aparece e diz assim: Abraão, não toca no menino, porque agora eu sei que você me serve de todo o coração. Deus não permitiu que Abraão matasse Isaque. O problema do rapaz é que ele queria cumprir algumas regras. Ele não tinha problema em cumprir algumas situações corriqueiras do dia a dia. Mas ele tinha uma séria dificuldade em entregar o seu coração verdadeiramente para Deus. E isso o impediu de ser discípulo de Jesus. Isso o impediu de adentrar a eternidade. E isso é muito sério. É muito sério. E nessa noite, olhando para esse rapaz, para Jesus e para toda essa situação, eu queria ver com você então o que impede, ou o que pode nos impedir de seguir a Jesus, baseado na história desse moço. O que é que pode nos impedir de seguir ao Jesus e a dar o passo que adentra os portões da eternidade? Primeira coisa que eu entendo na história desse rapaz e de Jesus é que um empecilho que o impediu de se tornar discípulo de Jesus era que ele tinha uma compreensão errada da verdade. Vou explicar para você. A pergunta do jovem a Jesus era voltada à lei de Moisés, lá dos 10 mandamentos. Ele chegou para Jesus e ele diz assim: o que é que falta? Ou seja, algumas coisas eu já venho fazendo. Eu venho fazendo. E a minha dúvida é a seguinte: além do que eu faço, falta-me o quê? E o que é que ele fazia? O que todo bom judeu da sua época fazia: buscava cumprir rigorosamente a lei de Deus, baseada nos 10 mandamentos, e depois acrescentada mais algumas coisas pelos escribas, que fizeram uma grande bagunça. Mas esse homem passou a vida inteira tentando cumprir exatamente tintim por tintim daqueles mandamentos. E ele estava tentando fazer isso porque na cabeça dele, ao cumprir aquelas regras, ao conseguir cumprir aqueles mandamentos, ele teria direito a entrar na eternidade. Ele teria direito de conseguir chegar diante de Deus, porque afinal de contas, ele cumpriu aquilo que estava determinado. Ele tinha uma compreensão errada da verdade. Ele não entendia de forma nenhuma que a lei não salva, porque ela não pode. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos cumprir a lei. Porque aquele rapaz não cumpria a lei. E sabe por que ele não cumpria a lei? Vou explicar para você. Jesus citou 5 mandamentos. Os 5 mandamentos dos 10, 5 deles, 6 na verdade, são destinados ao relacionamento entre mim e você, entre os seres humanos. E os 4 primeiros são destinados entre o meu relacionamento e Deus.
Jesus citou apenas os relacionamentos entre eu e você, entre aquele jovem e o seu vizinho, o seu colega, o seu próximo. Não matar, não roubar, não adulterar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe, tudo relacionado ao primeiro andar aqui, entre mim e você. E ele diz assim: sim, eu cumpro isso. E aí Jesus então tira a prova. Como é que Jesus tira a prova? Ele diz assim: bom, se realmente você quer entrar no céu, então não há nada mais importante para você do que o céu. Vende tudo que você tem. E Jesus continua dizendo assim: bom, se realmente você não mata, não adultera, não dá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, então vamos colocar isso à prática. Dá o teu dinheiro para o teu próximo, para aquele que está passando necessidade. O rapaz nem vende nada e nem dá nada. Ou seja, ele achava que cumpria aqueles mandamentos, mas na realidade ele estava tão perdido quanto qualquer outra pessoa desse mundo sem a graça de Cristo Jesus. Ele vivia com as suas esperanças baseadas em algo que jamais poderia livrá-lo da condenação eterna. Ao contrário, porque a lei de Deus o acusava de ser pecador, pois ele não cumpria essa lei de Deus. Então, o que impediu esse jovem de entrar na eternidade é que ele tinha uma compreensão da verdade sobre Deus e Jesus errada. Ele não compreendia o verdadeiro significado e sentido da lei, e por isso fazia errado, e por isso estava distante de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que nem sempre o que eu tenho como concepção de Deus é verdadeiro. Porque o que eu tenho sobre concepção de Deus, geralmente eu aprendo de uma religião. Geralmente. É uma tradição que chega a mim de muitos e muitos anos. Mas nem sempre tudo que a tradição fala e explica sobre Deus realmente é o que a Bíblia ensina sobre Deus. Por isso que eu e você somos instigados a sermos exímios conhecedores da verdade, não religiosa, mas bíblica. Bíblica. Porque na Bíblia eu tenho a vontade de Deus, os planos de Deus, os sonhos de Deus, os desejos de Deus, a pessoa de Deus. A religião eu tenho muitas misturas. E o que esse jovem passava era uma boa vontade, mas uma mistura religiosa gigantesca e uma confusão na sua cabeça maior ainda. E por isso ele pensava estar andando no caminho certo, mas na realidade ele estava andando era para longe de Deus e não para perto. E não para perto. Qual é a concepção que você tem da verdade de Deus? O que é que você acredita sobre Deus? Quais são as suas convicções sobre Deus? Você precisa tê-las. E elas não podem sair de um sistema religioso. Elas precisam sair da verdade. Elas precisam sair da palavra. E elas precisam ser regadas pela graça do Espírito Santo. Aquele jovem, ele tinha boas intenções, mas ele conhecia erradamente a verdade de Deus. E ele achava que a lei, que os mandamentos o faziam ser justo. Ao contrário, eram os mandamentos e a lei que gritavam diariamente para todo mundo ouvir: você é um pecador. Lá em Tiago, capítulo 2, verso 10, fala sobre essa questão da lei, um negócio muito interessante. Quando diz: pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la por inteiro. Ou seja, vamos entender o que o Tiago está dizendo. O Tiago está dizendo que a lei funcionava da seguinte maneira: tinham lá as 10 regras, vamos supor só essas 10 regras. Se você cumprisse 9,99
e falhasse em 0,00001, tudo estava perdido. Tudo estava perdido. Acabou. Era como se você tivesse falhado em todas as leis. Em todas elas. Por isso que esse jovem tinha a concepção errada. Porque ele depositava as suas fichas em quem não podia salvá-lo. E quantas pessoas hoje depositam as suas fichas de salvação em igrejas, em pastores, ou padres, ou diáconos, ou sacerdotes? Quantas pessoas depositam suas fichas de salvação numa visão errada que tem de si mesmo? Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sou uma pessoa boa. Será? Você nunca contou nenhuma mentirinha? Você nunca olhou para ninguém e sentiu o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo de um pingo de inveja? Será que eu e você somos tão bons quanto gostaríamos ou quanto imaginamos que somos? É para se pensar. Nós precisamos entender que só tem um depósito seguro sobre salvação. E o nome dele chama-se Jesus Cristo. O resto é tudo saco furado. O que eu jogo aqui em cima vai embora lá embaixo. E esse jovem precisava entender isso. E por isso que Jesus fala com ele através da lei, citando os mandamentos e mostrando para ele que mesmo ele tendo essa ideia, ele estava errado. E aqui eu lembro e quero ilustrar esse ponto de vista para você com a história de Lutero, um dos grandes reformadores. Lutero era um monge católico. E a história diz que ele era tremendamente dedicado a cumprir os mandamentos de Deus. E ele se policiava diariamente para tentar viver o dia sem nenhuma falha. Mas ele não conseguia. Ao ponto de chegar uma época na vida de Lutero que todo dia, várias vezes por dia, ele ia ao confessionário se confessar. E chega um momento da história que o confessor dele, que ouvia as confissões, diz para ele parar. Diz assim: Lutero, para, só volta aqui quando você tiver um pecado de verdade. Você está aqui a cada meia hora, a cada 2 horas, você está sempre aqui. Para. E Lutero escreve, falando sobre essa época dele mesmo, que era como se tivesse um peso da justiça de Deus sobre os ombros dele, e que por mais que ele tentasse, por mais que ele se esforçasse, por mais que ele buscasse, por mais que ele corresse, por mais que ele fosse dedicado, ele nunca conseguia. E ele sempre se sentia o pior dos piores pecadores, porque ele sabia que de um jeito ou de outro, ele havia quebrado a lei de Deus. E aquilo era como se fosse um peso sobre os seus ombros. Até que um dia, lendo Romanos, ele leu as lindas palavras que o Espírito de Deus instruiu Paulo a escrever: o justo viverá pela fé. E aí Lutero teve um entendimento que esse menino teve a oportunidade de entender. Não é a lei que salva, é a graça. E a graça é Jesus. Não são as minhas atitudes que me levam à salvação, é a salvação que me leva a mudar de atitudes. E era isso que esse menino precisava entender. E é isso que Jesus estava disposto a ensinar. Mas talvez o rapaz não estava disposto a realmente querer vivenciar os ensinos. A segunda coisa que tornou-se um empecilho para que esse menino se tornasse um seguidor de Jesus, e que também pode ser um empecilho para mim e para você, é a resistência que temos em nos entregar completamente a Jesus. Tudo estava bem na conversa de Jesus com aquele jovem, até que Jesus disse assim: vende tudo e dá aos pobres. Quando Jesus falou isso, o menino se fechou. Aí não. Tudo tem limite. Eu estou disposto a fazer muita coisa pelo Senhor, mas não toque no meu dinheiro. Essa área da minha vida eu controlo, é meu, eu trabalhei, eu faço o que eu quero. Essa foi a posição do rapaz. E o que me choca é a posição de Jesus. Jesus não faz apelo. Jesus não o chama de volta e diz: olha, talvez você entendeu errado. Nada disso.
Jesus deixa o menino ir embora. Mais ou menos, trocando por miúdos, o que Jesus estava fazendo era o seguinte: rapaz, o negócio é o seguinte, ou é tudo ou é nada. Ou você se entrega completamente a mim e entenda que eu vou mexer na área que eu quiser da sua vida, quando eu quiser, do jeito que eu quiser, ou então não tem negócio. Para ser discípulo de Jesus, é necessário abrir mão do controle que temos sobre a nossa própria vida. Se você pensa que é possível servir a Jesus e continuar na direção da sua vida, você engana-se a si mesmo e torna-se um adversário de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus tem planos e sonhos para a nossa vida. E se eu quero controlar a minha história, eu nunca vou optar pelos planos e sonhos de Deus. Então eu vou entrar em choque com aquilo que Deus quer. E eu vou sofrer. Eu vou padecer. Aquele menino estava disposto a cumprir algumas tarefas, a cumprir algumas obrigações, mas ele não estava disposto a entregar o controle total da sua vida nas mãos de Jesus e dizer assim: seja feita a tua vontade. A partir de agora, eu não mando mais nada. A partir de agora, eu simplesmente obedeço, porque sei que tu és Deus. E esse é o grande problema dos nossos dias. Esse é a grande tristeza da igreja de hoje. Porque as igrejas, o mundo, estão repletas de pessoas que querem se entregar a Jesus, mas parcialmente, com limites, com restrições, com cuidados. Até aqui eu vou, daqui para lá é pedir demais. Desejam tudo o que Jesus pode fazer nas suas vidas, mas não querem abrir mão do controle das suas histórias, para que Jesus realmente se derrame de uma forma extraordinária e completa sobre si. Querem um relacionamento, e esse menino queria isso. Ele queria um relacionamento com Deus, onde ele mantinha controle sobre as decisões da vida dele, onde ele se colocava à disposição de Deus até certo ponto. Mas se Deus lhe pedisse um sacrifício, não teria, porque aí já era pedir demais. É preciso entender que não funciona assim. Para sermos discípulos de Jesus, para sermos seguidores de Cristo e herdeiros da salvação, nós precisamos entregar tudo. E eu não falo aqui de bens, nada disso. Eu estou falando de coração, eu estou falando de mente, eu estou falando de vida. Eu preciso entregar a minha vida por completo. Eu preciso escancarar o meu coração e deixar que o Senhor domine sobre mim. Eu preciso literalmente tornar-me um escravo. Sabe o que é um escravo? O escravo é alguém que não tem vontades. O escravo é alguém que não tem direitos. O escravo é alguém que não tem sonhos. O escravo é alguém que não tem expectativa. O escravo é alguém que pertence a outro. Ser discípulo de Jesus é ser escravo do Senhor. Mas diferente do que os escravos eram antigamente, ser escravo de Deus é excelente, porque diz o texto sagrado que só Deus sabe os planos que tem para nós. E também diz a palavra que a vontade e os sonhos de Deus são infinitamente maiores do que os nossos. Mas essa é a realidade. E é isso que aquele menino não estava disposto a fazer. Ele não estava disposto a fazer o que Paulo, por exemplo, fez, de seguir a Cristo até perder a sua cabeça debaixo da espada do Império Romano. Ele não estava disposto a fazer o que Pedro fez, de ser crucificado de cabeça para baixo em Roma.
Ele não estava disposto a fazer o que Estevão fez, que enquanto estava sendo apedrejado, orava para que Deus perdoasse o pecado de quem atirava pedra nele. Ele queria o céu, mas ele não queria se entregar para o céu, porque ele gostava das coisas dessa terra. E esse talvez seja o maior problema dos cristãos de hoje. Nós gostamos da igreja, nós gostamos dos cultos, nós participamos, nós temos vontade de amar a Jesus, mas parece que no nosso coração a gente quer segurar algumas coisas e não quer entregar. Principalmente uma coisa chamada vontade. Parece que nós temos a tendência de querer controlar a nossa vida. São os meus sonhos, são os meus objetivos, são os meus desejos, é a minha vida, sou eu. Quando somos discípulos de Jesus, não existe eu. Como João Batista tanto nos ensinou, é importante que ele cresça e que eu diminua. Esse rapaz, eu creio que ele tinha uma vontade verdadeira de seguir a Jesus, de entrar no céu. Mas o problema é que ele amava demais as coisas desse mundo. E ele não queria abrir mão das coisas desse mundo. Ele queria Jesus, mas não ao ponto de renunciar para seguir a Jesus. Se queremos ser discípulos de Jesus, e se queremos dar o passo que permite que adentremos os portões da eternidade, não pode haver ressalva em nosso coração. Tudo, absolutamente tudo é dele, por ele e para ele. É assim que precisamos agir. E aqui eu lembro da história de uma mulher que para mim marca muito a minha vida, chamada Sophia Miller. Essa mulher era americana, e em 1945, quando ela passava numa praça em Nova York, ela escutou um pregador itinerante, desses que pregam em praça, pregando um sermão, e ela se converteu ali na praça ouvindo aquele sermão. 4 anos depois, em 1949, ela sai dos Estados Unidos e viaja para a Colômbia, para entrar no meio da selva amazônica para pregar para os índios a salvação em Cristo Jesus. E ela passa a vida inteira pregando sobre Jesus no meio da selva, falando às tribos, traduzindo a Bíblia na língua dos indígenas. E ela se torna um grande expoente do que Deus pode fazer quando encontra um coração disposto a ser usado. Mas o que mais encanta na história dessa mulher é que quando ela está no final da sua vida, já com uma fama muito grande, porque quem é que em sã consciência humana abre mão de morar num país igual aos Estados Unidos, na flor da juventude, e ter uma carreira brilhante, para ir para o meio do mato, sem ganhar nada, falar de Jesus para índio? Essa mulher ficou famosa nos Estados Unidos, e o repórter vai entrevistá-la e diz assim: conte-me como é que você foi chamada a ir pregar aos índios. E a resposta dela é fascinante, porque ela diz assim: eu nunca fui chamada para nada, eu simplesmente li na Bíblia que eu devia pregar e eu fui, li uma ordem e obedeci. Era isso mais ou menos que Jesus queria ver no coração daquele menino. Senhor, eu sou rico, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas diante do Senhor, nada disso importa. Nada disso importa, porque o meu coração não está aqui. O meu coração nem mesmo é voltado para mim. O meu coração pertence somente ao Senhor. Foi o que Sophia Miller fez. Foi o que Paulo fez quando em Atos 9 Deus toca em seu coração e ele se entrega a Jesus. Mas a mensagem de Deus para Paulo é uma mensagem duríssima. Se você ler o texto, Deus diz a Ananias o seguinte: vou mostrar a esse homem o quanto importa sofrer pelo meu nome. Pensa nisso, irmãos.
E se nós lermos a história de Paulo, nós vamos pegar, sofreu um naufrágio, foi apedrejado, foi preso, foi açoiteado, bateram em Paulo, foi injustiçado, e como se isso não bastasse, ao final da sua vida passou o resto dos seus dias numa masmorra fria, sozinho, velho, sem um centavo, tinha apenas uma capa e alguns livros, não tinha herança de nada. E como se não fosse suficiente, antes de morrer de velhice, cortaram-lhe a cabeça fora. Talvez num primeiro momento a gente possa olhar e dizer assim: pastor, que vontade boa é essa de Deus para nós? Nada feito, isso não é vida. Meus irmãos, deixa eu dizer um negócio para você. Nós precisamos ampliar a maneira como nós olhamos a vida. A vida não é apenas esses 70, 80, 90 ou 100 anos que passamos aqui. Isso aqui é a introdução do que será a eternidade. Você precisa ampliar o seu ângulo de visão. Se Paulo não tivesse se entregado a Cristo de totalidade de coração, nós não teríamos metade do Novo Testamento. 2000 anos depois da morte de Jesus, e 1000 e poucos anos depois da morte de Paulo, ele ainda é falado, e será falado enquanto o mundo for mundo, porque foi um homem que não teve ressalvas para Deus, chegando ao ponto de falar em uma de suas cartas: agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo que tenho agora tenho em Cristo, e a vida para mim agora acabou, porque agora é Deus quem manda. Para sermos seguidores de Jesus, precisamos abrir mão de tudo e deixar que o Senhor nos dirija segundo os seus planos e propósitos. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Só pode haver um rei sentado no trono do seu coração, e ele precisa ser Jesus, porque senão os teus pés jamais atravessarão os portões da eternidade. Só pode haver um rei sentado no trono da sua vida, um só. Não pode dividir, não pode ser um momento ele, um momento não. Só pode haver um rei, e o seu nome é Jesus. E por último, a última coisa que foi um empecilho para aquele jovem poder entrar no céu e seguir a Jesus, e também pode se tornar empecilho para nós, é que aquele jovem não soube reconhecer o ídolo que reinava no seu coração. Esse rapaz é a prova viva que o maior problema dos homens são os ídolos. A criação de deuses falsos que tentam usurpar o lugar de Deus no meu coração. E aqui eu peço emprestado as palavras do pastor Timothy Keller, que tem um livro fantástico chamado Deuses Falsos, onde ele diz um negócio que tocou muito comigo. Ele diz assim: o coração dos homens é uma fábrica de deuses falsos. Nós temos uma facilidade absurda de criar ídolos para nós mesmos. No caso desse menino, o ídolo dele era o dinheiro. O que mais importava na vida dele era o dinheiro. Por isso que ele não vendeu o dinheiro para o céu. Por isso que ele não deu aos pobres. Porque o que mais importava para ele não era a eternidade. O que mais importava para ele não era Jesus. O que mais importava para ele não era o seu próximo, mas eram os bens que ele acumulou e que tanto satisfaziam o seu coração. Era um ídolo, era um Deus falso. E aqui eu acho fantástico, porque Jesus, ele é uma pessoa de amor e paciência tremenda. Porque Jesus viu isso no coração daquele rapaz e tentou alertá-lo. E a proposta de Jesus para que ele vendesse os bens e desse aos pobres e depois viesse segui-lo, era para mostrar duas coisas para aquele menino. A primeira delas é que ele não era tão justo quanto ele imaginava ser. Porque se ele dizia que cumpria todos os mandamentos em relação ao seu próximo, mas não estava disposto a auxiliar financeiramente o seu próximo, é que ele era mentiroso. E ele achava que cumpria, mas não fazia. Porque na hora da prática, como nós dizemos assim, na hora do vamos ver, o negócio não aconteceu. E a segunda coisa que Jesus quis mostrar é que era possível mudar.
ele podia destronar esse ídolo do seu próprio coração e colocar no lugar o Deus verdadeiro. Por isso que ele tinha que lançar fora aquele ídolo, que no caso dele era o dinheiro, e depois seguir a Cristo. Ainda que o dinheiro pareça o grande vilão da história, se nós vamos puxar para a nossa realidade, existe um outro falso Deus muito mais poderoso que o dinheiro, muito mais cruel e terrível, que precisa ser destronado dos nossos corações. É aquele que você vê quando você olha no espelho. A maioria dos seres humanos faz de si mesmo o seu Deus. A maioria dos seres humanos faz de si mesmo o seu próprio ídolo. E esse é o mais terrível de ser combatido. Esse é o mais dolorido de ser expulso do coração. Seguir a Jesus requer uma renúncia, requer abrir mão do controle sobre a sua própria história e tornar-se um escravo. É chocante, é assustador e ruim de escutar isso. Eu sei que é ruim, mas é a verdade. É a verdade porque o próprio Jesus nos deu esse caminho. Quando lá em Lucas capítulo 9, verso 23, ele fala algo que eu e você precisamos viver. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Só é possível seguir a Jesus, só é possível ser discípulo de Jesus, se eu destronar do meu coração a mim mesmo. Se eu tirar o Deus cristiano da minha própria vida. Essa é a verdade. Mas a grande questão é, por que é que nós não podemos seguir a Jesus do nosso próprio jeito? Por que é que nós precisamos negar a nós mesmos? Por que é que nós não podemos seguir a Jesus e manter o controle da nossa vida, decidindo o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente acha que é certo? Paulo nos responde isso, Efésios capítulo 4, verso 22 ao verso 24. Diz ele assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Despir-se. Qual é a ideia de Paulo? Paulo está dizendo assim: olha, antes de conhecer a Jesus, vocês viviam de um jeito, mas agora que vocês conhecem a Jesus, o jeito que vocês viviam é como uma roupa suja, que não serve para mais nada. Então tirem essa roupa e joguem fora, porque ela não é mais útil. E ele segue dizendo o seguinte: que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Por que é que a velha maneira de viver não funciona mais? Por que que o Deus cristiano não funciona mais? Porque o Deus cristiano tem desejos egoístas. Ele não quer saber dos outros, ele quer saber de si. Não importa se os outros estão passando fome, contanto que eu esteja comendo churrasco, os outros que se virem. Pastor, eu não penso assim. Tem certeza? E na prática, o que você faz então pelos outros? Ah, pastor, uma vez por ano eu dou uma cesta básica. Mas as pessoas comem 3 vezes por dia, todo dia. E você e eu comemos todo dia 3 vezes por dia. Se não for estudante, né? É claro. A verdade, irmãos, é que o eu, o ego, a vontade humana, a minha vontade, ela nunca vai ser em conformidade com a palavra. Por isso que Jesus nos orienta a negar a si mesmo, porque senão não funciona, senão não dá certo. Se nós continuarmos a querer ter o controle sobre as nossas vidas,
se continuarmos negando a Jesus o trono que lhe é de direito em nosso coração, os nossos desejos nos levarão para longe da vontade do Senhor, farão a nossa fé estagnar, abrirão brechas para pecados, e nós nos tornaremos meros religiosos, como aquele moço, tendo boas vontades, péssimas ações, frequentando seguidamente e religiosamente uma religião, mas não tendo o fogo do Espírito queimando no nosso coração. Isso é duro. Sabe por que é duro? Porque 99% dos crentes vivem desse jeito. E vivem em luta constante com Deus, querendo controlar suas vidas, quando deveriam simplesmente obedecer. E se você fizer uma análise bem real da sua vida, você vai perceber que a maioria dos problemas que você enfrenta são provocados porque você não quer deixar que Jesus controle a sua história. Você quer continuar teimando em tomar as suas decisões. Você quer continuar teimando em escolher o que a sua vontade quer. E você continua quebrando a cara. E eu também, não me coloco fora do baile de jeito nenhum. Estamos tudo junto na mesma panela. Por isso que nós precisamos da graça de Deus. Não há como existir dois deuses em seu coração. Ou é Jesus ou é você mesmo. Não existe espaço para os dois. Não existe. Ou o meu coração é de Jesus, ou eu finjo que ele é. E tento enganar a mim mesmo. Porque no fundo, o que importa sou eu. Mas não é assim, irmãos. Não é assim, porque nós só experimentaremos aquilo de grandioso, aquilo de extraordinário, aquilo de fora da realidade que Deus tem para nós, quando não houver mais ídolos reinando em nosso coração. Quando nós, figuradamente, como dizemos no interior, abaixamos a orelha, prestamos atenção e obedecemos. Esse jovem encontrou Jesus, tinha tudo para se tornar um dos discípulos de Cristo, e talvez para ter o seu nome reconhecido pelos séculos dos séculos, como Paulo, Pedro, João e tantos outros. Mas infelizmente esse jovem não compreendeu isso, pois ele vivia com a compreensão errada, e ele não desejava realmente entregar-se a Jesus. Ele queria segurar algumas coisas para ele, mas acima de tudo ele fazia isso porque no coração dele existiam deuses falsos que precisavam ser arrancados dali. E é por isso que ele estava com um pé na porta do céu, mas deu meia volta e andou na direção contrária. E a pergunta que fica para mim e para você hoje é a seguinte: e nós? O que tem nos impedido de sermos discípulos de Jesus? E nós? Vamos puxar a brasa para o nosso canteiro. O que é que tem impedido você de realmente entregar-se por completo ao Senhor? Não a uma igreja, não a uma religião. Isso vai por mim, vai ser furado. Mas o que é que tem impedido você e a mim de escancarar o teu coração e dizer assim: eu abro mão, para mim chega, eu só quero o Senhor. E eu quero finalizar com a história do pastor Enéas Tognini, um dos fundadores da nossa denominação. Um pastor abençoado, um homem de Deus, e um dia ele está no seu escritório orando, e ele relata no seu livro de memórias que ele diz que eu comecei a orar e passou-se meia hora, uma hora e meia, 2 horas, e parecia que o céu estava fechado. Parece que a oração não ia para frente nem para trás. E eu senti um peso no meu coração. E ele dizia: eu fui tomar um café, voltei do café e continuei orando. E passou-se mais 1, mais 2, mais 3 horas, e aquilo parecia que o céu estava fechado.
E parece que aquele dia as coisas estavam todas erradas. Eis que de repente, ele sente a presença de Deus de um jeito que ele nunca sentiu antes. E isso o leva a cair de joelhos na frente da sua mesa, chorando em prantos, porque ele tem noção dos seus pecados. E aí Deus lhe pede algumas coisas. E é interessante que ele cita, diz que Deus lhe pediu o pastorado da igreja e a direção do Colégio Batista de São Paulo, que ele era diretor e pastor de uma igreja grande no Morumbi. E quando Deus pediu isso, ele entendeu que a igreja e o colégio haviam se tornado para ele ídolos no coração dele, que ele valorizava muito mais que o Senhor. E aí Deus lhe pediu que ele entregasse a sua biblioteca. E ele fala com paixão da biblioteca, porque naquela época ele tinha uma biblioteca de mais de 4.000 volumes. E aí quando Deus lhe pede a biblioteca, diz que ele entendeu que aqueles livros eram ídolos no coração dele, e que ele amava aquela biblioteca mais do que a Deus. E por fim Deus lhe pede a família. E aí ele também entendeu que no coração dele, a esposa e os filhos sempre foram muito mais importantes do que Jesus. E diz o relato que ele escreve que quando Deus faz essas perguntas, ele vai entregando. E que quando ele entrega o último ídolo, que era a sua família, ele sente uma presença de Deus que em todos os seus anos de cristão ele nunca havia sentido. E Deus o enche de tal forma que ele se levanta para ser um dos grandes pregadores que a nação brasileira teve naquela década de 50 e 60. Um homem que incendiou multidões com a palavra de Deus, que trouxe a salvação a milhares e milhares de pessoas. É isso que Deus pode fazer quando nós rasgamos o nosso coração verdadeiramente e expulsamos de dentro os falsos deuses que habitam em nós, e entendemos exatamente a graça de Deus transbordando em nossa vida. É isso que Jesus desafia você hoje, meu irmão. É isso que Jesus desafia você. E eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu sei que muitos aqui amam a Jesus acima da sua própria vida, e que, se preciso for, morrem literalmente por amor a Cristo. Mas eu também sei que tem muitas pessoas aqui que estão lutando com Deus por causa de suas vontades e sonhos. Meu irmão, deixa eu te dizer um negócio: você não vai vencer. Você não está vencendo, e você sabe disso. Jesus te chamou para algo mais excelente do que os seus projetos. Jesus te chamou para algo muito maior do que as suas ambições. Jesus tem preparado algo para você que você jamais poderá imaginar ser possível, mas que só acontecerá quando o seu coração se rasgar completamente ao Senhor. Não seja como o jovem rico, a um passo do portão da eternidade, mas que virou as costas e foi embora. O que impede você de seguir a Jesus? Você sabe, porque Jesus está falando ao seu coração nesse momento, que impede você de segui-lo. E é isso que você precisa fazer: tirar do seu coração. Porque não há espaço ali dentro para isso. Porque o seu coração foi feito única e exclusivamente para ser preenchido completamente pela presença da pessoa gloriosa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Só há um Deus e um Rei que habita o nosso coração, e seu nome é Jesus Cristo. E eu quero orar por você.